Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudo. Acho que hoje não tem pela primeira vez só o nosso irmão aqui, né? Aproveitando as férias e visitando o Mangaratiba, né? Retornando para o seu lar. Mas nós estamos no livro Consciência e Mediunidade. E no primeiro capítulo desse livro, nós falamos sobre a prece. Como fazemos a prece e a importância da prece em todas as situações ao longo de nossa vida e no trabalho mediúnico, né? Já que é um livro de mediunidade, ele traz também junto ao trabalho de mediunidade. E a Elvira, na semana passada, ela entrou em meditação, né? E particularmente para mim, eu ainda não consigo meditar. Eu acho que é um trabalho, aquilo que você falou, é um trabalho dia a dia, para que a pessoa possa se acalmar, se tranquilizar. E ela, recapitulando no finalzinho do trabalho dela, ela coloca que Allan Kardec, por inspiração divina, a estabelecer o rol de condições imprescindíveis para se obterem comunicações de boa qualidade, ele vem dos espíritos superiores, ele detalha o silêncio respeitoso no livro dos médiuns, o item 341, que são a questão 341, que é a base da meditação colocada com a linguagem do seu tempo. Então a gente já vê que na época ele falava como um silêncio interior, e a gente ainda hoje usa, né? Se eu conseguir me acalmar, me silenciar. E o que essa questão 341 ela fala no livro dos médiuns? Sobre a orientação do trabalho mediúnico. Qual é a finalidade do trabalho? A elevação moral, né? do princípio do que vai se fazer o trabalho mediúnico. A concentração das pessoas, a prece. Tudo isso ele traz através do livro dos médiuns as etapas, depois quem quiser dar uma lidazinha, para se iniciar uma reunião, né, mediúnica, né, com dignidade, honesta, com a finalidade de realmente de atender os irmãozinhos sofredores, né? E aí Allan Kardec ele também vai no Livro dos Espíritos, na questão 919. E aí junto a Santo Agostinho, que é inquirido, e ele pergunta um meio prático e eficaz que o homem pode se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal. Como é que a gente pode, né? Evoluir, se desenvolver e resistir ao mal? E aí ele responde: o homem sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Quem acertar quem é este homem da antiguidade vai ganhar um passe no final do estudo. Quem seria? Quem foi esse homem? Quem? Não é verdade? E como é que eu vou me conhecer? Quando eu me conhecer, eu vou me aproximar de Deus. Porque eu vou conseguir me silenciar. Eu vou conseguir me acalmar. Eu vou conseguir me blindar contra as interferências e as opiniões dos outros. Querendo ou não, a gente ainda vive uma vida numa sociedade preocupada um pouco mais ou menos com o outro. Como eu agi, o que o outro pensa de mim. E quando eu conheço a mim, e eu sei que eu não sou capaz de fazer aquilo, a opinião do outro, para mim, ela passa a não ter mais importância. Ela passa a não me interferir. Isso significa que eu começo a me trabalhar. Eu começo a me desenvolver internamente. Eu começo a me tranquilizar, porque o mundo lá fora ele já não me atrapalha, ele já não age sobre mim. E aí eu me aproximando de Deus, eu encontro a paz.
a tranquilidade. E aí, aquele é um processo, né? A gente muda o tom de voz, a paciência aumenta, o ritmo de respiração é mais ameno, porque a gente começa a estar em paz. É difícil? É. Eu, particularmente, não acredito que eu consiga nessa encarnação. É um processo muito difícil, porque a rotina da vida é corrida e você respirar e você se permitir esse controle é algo muito difícil. E aí, no estudo de hoje, nós também já sabemos, ouvimos, né, falar que Santo Agostinho, sempre no final do dia, ele deitava e fazia uma reflexão. Ele fazia umas perguntas a ele mesmo sobre como ele viveu aquele dia, como foi o dia dele, o que ele fez magoou alguém, o que ele fez de mal, o que ele pode melhorar. E essas questões, elas vão nos trazer uma reflexão. Talvez nós ainda não estejamos como Santo Agostinho. As perguntas ainda vão nos deixar demonstrar que nós ainda não estamos perfeitos ainda. Mas o importante dessas perguntas é que a gente absorva e a gente coloque como meta a conquista dessas questões, que é o caminho para que todos nós estamos aqui. Nós estamos aqui para uma reforma íntima, para uma evolução moral, para ajudar a Deus neste momento de transição, nesse processo que o planeta está passando de transição planetária. Isso não vai acontecer sem o nosso trabalho, sem a nossa mudança, sem a gente arregaçar as mangas, não é mesmo? Então, esse processo depende de cada um de nós. Então, quando nós começarmos a mudar as nossas atitudes, que seja bem devagar, que a gente não consiga meditar, mas que eu já consigo me silenciar em algumas questões, que eu já não veja a necessidade de rodar a baiana, que eu não veja a necessidade de responder uma afronta. Isso já é um processo de melhora, já é um processo de autoconhecimento. E todo esse processo que é individual, quando nós começamos esse desenvolvimento, automaticamente o outro também começa a mudar. E essa mudança é de cada um de nós. E com isso, o planeta começa essa transformação. Já começou, obviamente. Então nós estamos juntos desta transformação, desta mudança. Então você tem aqui um grupo de médiuns que está iniciando a prática de desenvolvimento, de incorporação, de vidência, de psicografia. E aos poucos eles vão criando uma sintonia. O trabalho de segunda-feira é um trabalho fechado, como da segunda parte, mas um trabalho com médiuns um pouco mais experientes. E aí vem da importância da sintonia. E se fala assim, por que tal médium não vai na segunda-feira? Por que não? Por quê? Por causa da sintonia. Quando um aqui percebe algo, o outro automaticamente, pela sintonia, ele já percebe e fala, não é bem assim. Esse irmão que está se apresentando desta forma, não é bem assim. Olha como ele está. Então, essa sintonia, na realidade, os 8 ou 7 que o dialogador não participa tanto dessa situação, mas os 7 costumam estar na mesma sintonia. Então, isso forma um campo vibracional que blinda as interferências. Interferência sempre vai ter, porque o próprio médium, ele causa a interferência. E a finalidade do trabalho mediúnico é socorrer o necessitado. Então, muitas das vezes, a própria espiritualidade permite, mesmo sabendo que aquele irmão tem a intenção de bagunçar, de perturbar, de enganar, primeiro, para perceber a situação do médium. Se o médium tem essa percepção de entender que o irmão está tentando enganar, que o irmão está tentando perturbar, e para que ele possa ser atendido. Porque se a gente finalizar só para trabalhar com
espíritos superiores, não tem a finalidade. A finalidade é trabalhar, é igual pronto-socorro. Eu não estou aqui para atender o cara que quer um remedinho porque está com dor de cabeça. É para pegar o cara que caiu de moto. Jesus disse várias vezes, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então você vai falar assim, pô, mas desequilibra. Muitas das vezes chega um irmão que desequilibra o trabalho. Mas é permitido para que isso mesmo porque ele não vai conseguir e nem ele vai se permitir ser atendido naquele momento. Mas aquele choque que ele toma naquele momento de realidade, de onde ele sai, ele percebe um outro ambiente, e ele percebe que mal ou bem, ele querendo perturbar, mas ele foi atendido. Não, aquilo já causa uma mudança. Aquilo já, pô, caramba, não é bem assim que dizem. Né? Não, vamos ficar presos aqui. Não, você não está preso. Não, peraí. Então, tudo isso, a espiritualidade, ela permite para que ele seja atendido. Ok? Obrigado. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim de cada dia, interrogava minha consciência. Passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo: se não faltar algum dever, se ninguém tiver motivo para de mim se queixar, aconselho santo, ainda que se rogasse a Deus e ao anjo da guarda os esclarecimentos necessários com relação às perguntas que cada um deve fazer a si mesmo. É algo importante. A gente parar no final do dia, à noite, e fazer, uma reflexão de como é que foi o meu atendimento. Quem lidar com o público, às vezes está nervoso, ou a pessoa já chega falando grosso, já chega de uma forma e a gente acaba... Como foi? Como foi o meu trato dentro de casa? Como foi o meu trato com meu filho, com minha filha, com meu vizinho no ambiente de trabalho? O que eu posso melhorar? Mas a nossa realidade, a gente às vezes esquece de rezar. Não é verdade? Isso é importantíssimo. Mas isso é importantíssimo fazermos. Fez uma oração, Pai, errei nisso e nisso e nisso. Porque quando a gente tem consciência que está errando, é o primeiro passo para a gente tentar acertar. Quando a gente acha que não erra, vamos continuar chutando a pedra. Não é verdade? Então, Santo Agostinho traz essa reflexão do que ele fazia. E aí nós começamos o nosso capítulo de hoje. Tomamos a liberdade, audaciosamente, talvez, de destacar o esquema de perguntas formuladas por Agostinho, refletindo um pouco sobre elas. O que tendes feito e com que objetivo procedeste conforme as circunstâncias? Essa primeira pergunta tem um propósito mais amplo do que simplesmente o de evocar as nossas ações diárias. Faz-se necessário ir além, encontrar o modo de cada uma delas, examinar se não houve alguma dissimulação inconsciente, uma distância emocional entre o que se faz e o que transparece da ação praticada. Então vamos lá. O que eu tenho feito e como eu tenho procedido com as ações? Se nós analisarmos o dia de hoje, todas as ações que aconteceram conosco hoje, como foi a minha atitude? De paciência, de resignação, de tolerância, de perdão ou de desprezo, de indiferença? Deixa eu falar, né, comigo, daqui a pouco eu trabalho só até meio-dia, ficar perturbando essa hora. Como eu procedi o dia de hoje? Como eu agi em relação a todos os fatos em que eu tive que tomar uma atitude? Então, eu volto a falar. Caramba, estou errando. Já na primeira pergunta, eu estou errando sim. Todos nós aqui estamos mais ou menos na mesma faixa vibratória. O importante dessa pergunta, gravarmos dentro de nós. Como eu estou procedendo em relação à situação?
Então, quando aquela pessoa vier até mim e me passar um problema, me propor uma situação, opa, uma pergunta. Como eu tenho que proceder? Porque existe uma diferença de como eu tenho que proceder e como eu ajo. É o que ele está falando aqui. Como eu tenho que proceder? Com respeito, com paciência, com resignação, com tolerância. E como é que eu estou agindo? Não paro nem para pensar. Muitas das vezes eu não deixo a pessoa nem terminar de falar que a gente já vai. Então, é importante essas questões. Pelo menos para mim, tá, gente? Eu falo de mim. Não tenho a preocupação de acertar todas, mas de entender que é um caminho. Eu preciso mudar as minhas atitudes. Porque todos nós sabemos como agir. A questão é, eu consigo? Saber, nós sabemos. Temos inteligência emocional, temos educação, conhecemos o Evangelho e sabemos que estamos tratando com o outro, com o próximo, com o irmão. Saber, nós sabemos como temos que agir. Fizeste alguma coisa que feita por outro, você censurou? Trata-se do princípio da reciprocidade que já ensinara Jesus. Se algo é bom ou mal, é para todos, independente da posição ocupada, se o autor é de objeto ou da ação. Fizeste alguma coisa e feita por outro, você censurou. Quando eu faço, eu tenho justificativa. Pô, até não era certo. Não achei uma vaga aqui na rua, pô, tive que parar o carro no portão do Portugal ali. Tinha uma vaga. Mas aí quando param na minha vaga, na minha garagem, eu ligo para a polícia, quero aviar os 4 pneus do carro do cara. Porra, isso não viu a placa de proibido uma garagem? Pô, meu irmão, tirou carteira. Você não sabe que não pode parar no portão de garagem? Nós somos assim ainda. Nós temos justificativa para tudo que a gente faz de errado. Mas somos os primeiros a apontar o erro dos outros. Se eu estiver errado, gente, sou eu, tá? Quando eu digo nós, eu... Você que não evoluiu ainda. Você me desculpa, eu ainda estou nesse, né? De repente vocês já não fazem mais isso, né? Mas quando eu fico nós, não estou querendo ofender a ninguém, sou eu, Luiz, tá bom? Se alguém está, não, eu não faço isso, graças a Deus, peço desculpa. Mas nós ainda somos assim. Se a gente levanta a voz e fala, pô, ele me tirou a paciência. Eu até, cara, até depois eu vou pedir desculpa, mas, pô, ele me tira do sério. Pô, a gente vai falar uma coisa, pô, eu cheguei com calma, com maior educação. Pô, fui falar com ele na maior educação, ele respondeu com 3 pedradas na mão. Aí não teve jeito, pô. Tá pensando que tá falando com quem? Né? Tive que responder, peraí. Se eu fui falar com educação e eu percebi que a resposta dele estava errada, eu errei de novo. Então, nessa segunda pergunta, eu também ainda estou aqui presa nessa. Já errei as 2 questões. Na primeira e a segunda eu estou embolado. Cobrastes algo e não ousares confessar, equivale a saber se somos ou estamos ainda mentirosos, seja do ponto de vista social, seja do psicológico. Mentir não é somente ocultar deliberadamente a verdade, apresentando em seu lugar uma fantasia. Vai além das deliberadas impressões, meias verdades, e parecer o que não é. É iludir quanto ao que se pode ou não. É ocultar com máscaras de hipocrisia as intenções de agir do ser de cada um. Ou seja, nós fizemos algo
e não temos como confessar? Nós fizemos algo errado? Que agora aqui, depois da leitura do Evangelho, Altair, depois da leitura de reflexão do Heresia, eu falo, caramba, bem mole. Será que nós cometemos algum erro? Agimos de má fé? Passamos um pouco a linha? Mas voltamos aqui à justificativa. Mentir, porque muitas das vezes a gente mente para a gente mesmo. E acredito. A gente cria uma situação para que a gente justifique o nosso erro. Para que psicologicamente a gente não se sinta errado. Emocionalmente a gente não sinta que ofendeu alguém. A gente tem uma justificativa do porquê que eu fiz. Eu parei na garagem dele porque eu não tinha lugar nenhum para parar o carro. E eu tenho que assistir o jogo. É verdade? Nós falamos da reforma íntima. Então, quando eu começo a mudar em mim, colocar que eu cometi um erro, eu entender que aquilo, eu falhei, eu errei, foi uma falha minha moral, com o meu lar, com a minha família, com a minha esposa, eu começo a minha reforma íntima. Para ele lá, no dogma daquela religião, ele começa este momento, estou imaginando que ele vai começar a mudança, através daquela confissão. A mudança é que ele vai passar por aquele dogma e ele vai acreditar que ele confessou e é que a partir dali ele vai mudar. Então, quando a mudança vem da reforma íntima ou através da confissão, são instrumentos que cada religião utiliza para provocar a mudança. O Espiritismo, ele não tem dogmas. Ele te diz, ele te fala o seguinte: a reforma íntima é necessária, porque aí a gente vai falar igual sobre os levitas, que cuidavam do templo para receber todos, e as pessoas vêm, sentam aqui, ouvem, falam muito bonito, saem daqui e chutam o cachorro. O problema é da religião ou do religioso? Entendeu? Então, cada uma tem uma forma de puxar o seu frequentador para a realidade. Alguns precisam ainda dessa necessidade. O cuidado que nós temos que ter é porque nós estamos tendo a oportunidade de conhecer. Então, será muito mais cobrado para nós. Eles lá, ou algumas outras, não têm esse conhecimento. Então, ele acreditou que fez 10 Ave Maria, ou que matou um boi, ou que fez uma reforma num templo, ou que deu um dinheiro, e que tal. Ele acreditou. Mas nós sabíamos que não deveríamos ter feito. Ok? Obrigado. Mas na Igreja Católica, o sermão do padre já está diferenciado. A maioria dos padres já estão diferenciados. Né? Já fala no outro mundo, na outra vida. Aquele que vive para Jesus não muda, não morre. Né? Aquele fala na reforma, e fala que você vai se confessar, mas se você realmente não mudar, não. Exatamente. Tem padres que eles já trabalham isso muito bem, que eles fazem o sermão baseado nessa reforma. Se você vê o sermão, se você vê o vocabulário utilizado há 30 anos atrás na igreja, ele hoje já se equipara. As interpretações ainda são, né? Eles usam outras palavras, outras linguagens, para que a gente fala aqui de reencarnação, de mundo espiritual. Você dificilmente vai ver um padre falar em mundo espiritual. Mas ele vai falar no reino de Deus. Mas vai falar também da reforma. Na vida de Jesus. Isso. Mas ele já absorve algum vocabulário. Ok? Então, são evoluções, né?
Se aprovesse a Deus chamar-vos neste momento, tereis que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Meus irmãos, se isso acontecesse conosco, íamos chegar lá do outro lado com vergonha? Teríamos algum motivo? Eu acho que não é vergonha nenhuma dizer que sim, porque estamos em processo de evolução. Os meus erros que eu pratiquei há 20 anos atrás não é mais o Luiz que é hoje. O Luiz que era 20 anos atrás não é mais o Luiz maduro hoje. E Deus sabe disso. Deus nos conhece. Nós não nos conhecemos. Por isso que ele ainda falou ali, conhece-te a ti mesmo. Nós ainda não nos conhecemos, mas Deus nos conhece. E é por isso que algumas situações na vida acontecem e a gente fala assim, caramba, está puxado, está pesado, eu não vou conseguir. É só problema, mas o Papai do Céu fala assim, esse filho eu sei, porque ele é cascudo. Ele consegue. Por isso que algumas dificuldades acontecem na vida de uma pessoa. A gente dá um exemplo, eu particularmente dou, a gente vê, principalmente no final de ano, início de ano, essas enchentes, a gente vê uma situação numa casa de uma pessoa humilde que perdeu tudo, e a pessoa fala assim, agora é recomeçar, ter fé e a gente conseguir tudo de novo. Se isso acontecesse na Vieira Souto, na Lúcio Costa e em Ipanema, vocês iriam ver a quantidade de pessoas, o Papai do Céu me perdoa, com suicídio. Por quê? Porque aquela pessoa com toda a humildade material, a grandeza dela é espiritual, é moral. A luta dela é para ter um sofá, uma geladeira. Ela não está preocupada se é uma Samsung de 8 mil, de 10 mil, que acende luz, que fala com a Alexa, que fala com o João. Ela não está preocupada com isso. Porque a chuva levou, ela vai pegar com a vizinha um sofá ali, a cama dela, e ela vai dormir normalmente. Mas não, eu tenho que dormir no ortobon, na king size, senão eu acordo com dor de coluna. Então, veja a mudança de como lidar com a situação. Né? A gente acha que evolução moral é material, e não é. Também não é intelectual. A gente vê pessoas muito simples, sem conhecimento educacional, que nos dão lição de vida. Não é verdade? Em como lidar com a vida, com a simplicidade, com todos os problemas a pessoa está rindo. Você sabe da situação da pessoa, você sabe da necessidade da pessoa, mas a pessoa fala assim, bom dia, tudo bem? Como é que tá? Ah, tô bem, enquanto o outro teve uma, como é que tá? Tá difícil. Tu fica até assim de perguntar como está. Existem pessoas que você fica até assim, como você está? Você já, toquei na frase errada. Verdade, você fala, como é que... Ah, gente, não estou bem não. E aí vem todo um histórico de... Questão, reforço da anterior. Remetendo a imaginação para uma situação futura em que a dissimulação é impossível, a pessoa se vê induzida a um nível de exigência maior com relação à sua autenticidade e a vivência baseada na justiça, nas leis de justiça. Ou seja, do outro lado, a gente não tem como se enganar os outros, arranjar desculpa pelas nossas atitudes ou justificar o que fez. Não temos como, criar o véu. Dessas questões podem surgir inúmeras outras tributárias, por exemplo. Tem me faltado coragem de me desculpar quando erro ou desconsidero alguém?
Todos nós pedimos desculpa quando precisamos? Ou a gente se cala, fica quietinho e segue? Porque a gente ainda acha e cria na nossa cabeça que é fraqueza. Se eu pedir desculpa, sou chefe, como é que eu vou dizer que eu errei? É fraqueza. Não posso. Olha, a gente está criando algo para justificar uma atitude. Deixe-me influenciar por julgamentos feitos por outras pessoas, agindo como se fossem meus esses julgamentos. A pessoa chega para mim, a Elvira chega para mim e fala assim: Luiz, não gosto da Glória. Caramba, a Glória é terrível. Eu saio daqui e encontro a Carlos lá. Como é que tá legal? Mas tem que ir lá na casa também. Ó, vou te falar, não sou muito chegado com a Glória, não. Eu nem falo com a Glória. Eu nem conheço a Glória. Mas a Elvira já me passou a situação. E eu, sem conhecer, eu já estou com ranço também. Não, já não vai, eu já passei para cá. Não, você desculpa, você nem fala. Você vai lá e resolve direto com ela, porque eu não bato muito com ela, não. Mas o que ela te fez? O que houve? O porquê? Deixe-me influenciar pelos outros. Nós ainda somos assim. Me fez com a Elvira, fez comigo, hein? Não é assim que a gente faz? Pô, mexe com ela. Acabou, eu quero nem saber se está certo ou está errado. Eu compro barulho. Nós ainda nos influenciamos? Infelizmente, sim. Quando nós nos conhecermos, não. Porque eu não estou preocupado que a Elvira acha de mim. Porque eu sei o que eu sou. Eu estou tão certo disso que você pode dizer que é metido, que é pão duro, que é chato. Eu sei que eu não sou assim. E esse eu sei é tão forte em mim que eu não preciso me preocupar com o que o outro pensa, se o outro está olhando, se o outro está vendo, porque eu sei quem eu sou. Já me referi de forma desarmonadora a alguém? Não vamos dizer nem quantas vezes. Eu tenho tido a coragem moral de discordar da opinião alheia com relação ao caráter das pessoas de quem penso diferente? Olha aqui, que questão. Eu tenho tido coragem moral de discordar de uma opinião de uma pessoa, de uma outra pessoa que eu penso diferente. Porque muitas das vezes eu tenho a minha opinião, mas aquela pessoa, eu acho ela tão legal, pô, ele é tão inteligente, um cara, pô, aparece tanto ali agora, a influência, né, que o nego fala, que eu fico até assim, pô, eu acho que a minha opinião está errada. Eu acho que o que eu estou pensando realmente está errado, porque, pô, eu nem vou falar nada, porque será que está certo o que ele está falando? E é o que o ditado fala, né? O mal só ocorre porque quem faz o bem não aparece, não se impõe. Não é verdade? Tem um ditado mais ou menos assim que se fala, né? O bem só porque quem faz o bem fica ali quietinho, se omite. Naturalmente que essas questões poderiam ser multiplicadas, tornando-se o número dela muito expressivo. É o que deveremos fazer conforme a intuição que nos chega, ou seja, ninguém vai dormir antes de 1h da manhã. Porque se nós formos fazer uma reflexão com todas as perguntas que nós precisamos fazer pelo nosso dia, nós não vamos dormir. Porque eu vou começar do que eu fiz errado, se o que eu xinguei foi justo ou não, se aquela pessoa pensou de mim, o que eu estou pensando do outro. Isso vai gerar uma bola de neve. Não é verdade?
A título de complementação a esse estudo, inspirado em Santo Agostinho, adicionamos algumas recomendações para a autoanálise formuladas pela psicóloga italiana Angela Maria La Salaba, contidas no seu guia para o conhecimento de si mesmo. Dedicar a esse trabalho 15 minutos diários, criando antes um estado pessoal de calma e relaxamento, mantendo-se totalmente vígil durante a análise para não interromper. Não conseguindo êxito nas primeiras tentativas, insistir até consegui-lo. Eu já estou rindo porque eu acho que eu não conseguiria. Eu acho que eu não é nessa, não é para mim. Seja qual for o intervalo de tempo escolhido para analisar, o mais comum é o das 24 horas diárias. Começar da última hora para a primeira, procurando, se possível, estabelecer uma relação, causa e efeito entre as ações praticadas e as atitudes assumidas. Olha lá, gente. Se pergunte, por exemplo, estou terminando meu dia desta forma. Existe alguma relação com algo que me tenha ocorrido antes, no mesmo dia, ou em alguma ocasião do meu passado? Ou seja, eu estou chateado. O que aconteceu? O que houve? Meu chefe falou alto comigo. Mas por que eu estou chateado? Porque ele falou alto? É o meu orgulho? É a minha vaidade? Ele me cobrou algo no trabalho, eu fui irresponsável e não cumpri? Não, eu fiz, e foi o tom de voz dele, a forma dele falar, é um problema dele. Então são questões que já vem trazendo, né, nesses 15 minutos. Eu acho que para mim teria que ser mais que 15 minutos. Levar em conta que conhecer a si mesmo não é pura e simplesmente levantar defeitos e qualidades, mas sim entender o porquê das reações e comportamentos e tirar conclusões do estudo das particularidades. Por que ele coloca isso? Para a gente não cair emocionalmente e achar o seguinte: eu faço tudo errado, eu não consigo lidar, eu sou fraco, eu errei. E é por isso que ele fala, entendeu? Para a gente levar em consideração. Não é por isso levantar defeitos e qualidades, mas entender o porquê. Por que eu agi assim? Por que eu levantei a voz? Por que eu respondi? Deve-se fazer a autoanálise sem julgamentos, sem condenações. O ideal é que o indivíduo seja capaz de criar uma dualidade entre observador e observado, como se fossem entidades diferentes, e assumir na análise a postura de espectador, ou seja, como se você se projetasse, você se visse praticando aqueles atos, você se visse como foi o seu dia, e você de fora analisando, né, como eu agi, como eu fiz, o porquê que eu fiz. Por fim, vem a questão de como ficará a pessoa que se analisa. Caso brotem nelas lembranças e estados subconscientes perturbadores, não deverá desistir. Amedrontada, deverá enfrentá-los até a superação das dificuldades. Ou seja, você tem que ter um cuidado muito grande. Quem faz terapia, vai ao psicólogo, é de você não trazer isso como falhas, não trazer isso como cobrança de você, como se você estivesse errando, que você não está acertando, que você não está conseguindo. Não, é uma análise. Eu fiz assim por quê? Eu parei o carro na garagem dele. Poxa, mas eu não tinha vaga nenhuma na rua. Sim, mas eu não posso parar na garagem. Não é dizer, caramba, eu sou terrível mesmo, né? Porra, eu errei, que absurdo, que mal que eu fiz, atrapalhei, meu Deus. Não é isso. É você entender o seguinte: realmente não devo fazer.
vou dar outra volta, paro o carro mais longe, né? E vou voltar a pé. Essa é a análise, não é de você se julgar. E no caso do estado de intranquilidade perdure, o autoanalista deverá procurar uma ajuda especializada no campo da psicologia. Na realidade, a pessoa só vai conseguir fazer essa análise se ela mal ou bem já tiver um emocional bem trabalhado. Porque a pessoa que ela não tem esse emocional tranquilo, ou ter a convicção do que ela faz, do ser dela, ela automaticamente vai se condenar. Ela automaticamente vai perceber os erros e vai, né, se julgar. Então o importante é você observar as suas atitudes, como ele falou, como observador, mas sendo crítico às atitudes, não gerando opiniões sobre você. Não gerando adjetivos, qualidades né, para você. Você falar, eu errei, mas eu perdi a paciência ali. Acho que eu preciso, é melhor eu não responder. Ou quando eu for responder, eu vou esperar o chefe passar, ele vai me cobrar. Quando eu for levar o papel lá para ele, o documento, eu vou falar para ele, não, chefe, aquele dia o senhor falou comigo, eu não respondi ao senhor, mas é porque eu estava assim, 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 trabalho com uma troca, mas eu dependia de uma outra pessoa. Não, eu bater boca. Não é você, realmente, pô, ele também não podia falar assim, mas é porque eu também não sei. Então, se você começar a fazer, você não vai se equilibrar. Então, você emocionalmente não vai conseguir lidar. E quando você não conseguir lidar com essas questões, seu emocional vai estar fragilizado. E aí você realmente vai ter que procurar uma ajuda emocional para poder lidar com tudo aquilo que você está lidando. A veneranda Joana de Ângeles, no prefácio de O Ser Consciente, ensina: quem ora, fala, quem medita, ouve. E a verdade é o seguinte: quando você, por exemplo, meu pai era uma pessoa muito tranquila demais. Você é difícil. Minha mãe, filha de italiano, falava. Meu pai dizia. E a gente chegava, eu e minha irmã, comprar o barulho do meu pai, se meter na conversa. Meu pai falava assim, e ela falando, e chegava uma hora que acho que ele não, ela cansava tanto de falar, que percebia que aquilo não, e ele conseguia, ele não mudava nem o semblante. Eu já queria levantar da sala, já ir embora, não é possível, senhor. E ele ali, Orani, você vai querer pizza de quê? Não é possível, você faz assim. Orani, vou pedir uma pizza de mussarela. Então, a pessoa que tem essa tranquilidade, ela consegue ouvir. Eu já tenho uma outra... né? A pessoa não termina de falar isso aqui. Onde é que... Olha, sou que é meu. Baixinho, não sei o que aqui. É agitado, a gente é assim. Entendeu? Então, automaticamente, quando a gente começa a conhecer a nós mesmos, quando a gente começa a evoluir essa tranquilidade, porque você começa a entender o seguinte: vale a pena me aborrecer. Existem situações aqui, principalmente conjugal. Vale a pena você discordar da patroa? Não vale. Tem hora que não vale a pena. Você sabe até que você está com a razão. Mas se você falar, aquilo vai gerar um problema tão grande que vai estragar outro dia. Você se lembra que é melhor ter guarda do que razão? Entendeu? Era um desenho antigo. Aí os jovens como eu, o seu Josimar, pode ser que tenha visto. Era desse jeito. Aí o marido só falava sim, bem. Exatamente. Sim, era um matuto, não era? Um matuto. Então a questão é essa. Existem questões no relacionamento, na nossa vida, que conforme a gente for entendendo, sabendo viver, porque viver você tem que saber viver, você vai chegar à conclusão assim: vale a pena eu dar a minha opinião? Porque tem hora que você está numa mesa, tem tanta gente falando tanta coisa, que se você der a sua opinião, aquilo vai ser então mais fácil você ficar. Mas a gente ainda quer dar opinião, né? A gente ainda quer jogar uma
um assunto fora ali. Então, meu avô de criação, né? Minha avó, na hora da refeição, ele chegava da loja, fechava e ia almoçar. Sentava e ele almoçava com isso com os olhos fechados. Aí minha avó falava pra caramba. Também ficava reclamando de tudo. Quero isso aqui, quero isso aqui. Eu fico 3 horas na cozinha. Ele ficava. Daqui a pouco ele falava assim, eu te dou, na época eu não lembro do dinheiro, mas eu te dou 5 cruzeiros para você ficar 5 minutos calado. Deixar você. Aí ela, daqui a pouco ela, já perdeu. Isso todo eu começava a rir. você saber lidar com uma situação dessa, gente. Hoje eu falo para minha mãe, cara, eu queria ser igual ao meu pai. Ele ia de carro, quem viu, ele tinha um quintezinho laranjinha, ele ia com o bracinho para fora. Quando ele saía aqui de manhã, ficava engarrafamento todo. Porque ele ia daqui e ia para só que de segunda. E nego passava, xingava. Hoje eu me arrependo, ele faleceu, teve 6 meses. Ele falou, Luiz Antônio, eu vou levar você lá em Mangaratiba. Ele não parava num quebra-mola. E conforme ele veio, e ele falou, vou parar aqui para você saltar. Ele não queria saber se ele estava no canto da direita, no canto da esquerda. Ele parava para mim. Eu já falava, não pai, não precisa você me levar. Eu falava para mim, não quero meu pai, eu fico nervoso. Eu falava, pai, olha o ônibus, pai, eu quero uma bicicleta, pai, olha o quebra, outro vai quebrar o carro, não é possível. E ele ia na dele. Aí hoje, né, a gente às vezes precisa perder, mas assim, hoje ele soube viver com a tranquilidade dele, com aquela situação. E ele falou, pai, vamos fazer. Peraí, amanhã a gente resolve. Papai, amanhã, deixa comigo, amanhã eu vou resolver. E eu já não dormia, ele acordava, parecia que podia estar a casa pegando fogo, porque minha mãe dizia, a casa pode pegar fogo que teu pai estava na tranquilidade. Então, está escrito aqui,